Estaria o Canadá, um país conhecido como destino de quem busca uma vida melhor, tão diverso e receptivo com seus imigrantes, deixando de ser um país de primeiro mundo? A economia do Canadá tem enfrentado crises, escassez no mercado de trabalho e o setor imobiliário também enfrenta desafios, com o governo do país chegando a proibir a compra de casas por imigrantes. Ao mesmo tempo, os imigrantes continuam indo em direção ao Canadá, inclusive deixando os Estados Unidos em troca do país mais diverso e igualitário que se mostra sob a gerência de Justin Trudeau. Venha conosco para descobrir os detalhes dessas e de outras questões. O Canadá é o segundo maior país do mundo em extensão territorial, mas cerca de 80% de seu território é considerado inabitável devido às baixas temperaturas que podem chegar a 35 graus Celsius. O país tem se tornado um destino para pessoas imigrantes que buscam renda e qualidade de vida melhores, pois detém um dos mais altos padrões de vida do planeta, contando com índice de desenvolvimento humano altíssimo e um produto interno bruto per capita de 51 mil dólares. Além disso, o Canadá é conhecido por ser um país progressista, o que se torna atrativo para diversas etnias, gêneros e sexualidades que são consideradas minorias e comumente hostilizadas, e que veem a nação norte-americana como um local seguro para emigrar. Contudo, muitas questões dentro da economia canadense têm demonstrado uma queda de crescimento econômico e uma inflação cada vez maior. Um dos setores com maior problema é o imobiliário, responsável por mais de 13% do PIB canadense. O mercado imobiliário canadense é um dos mais inacessíveis do mundo, devido à disparidade em relação ao poder de compra do cidadão. No entanto, não foi sempre assim. A grave crise residencial tornou-se um grande problema nos últimos 2 anos. Durante a crise sanitária dos últimos anos e a implementação do modelo de trabalho home office, os canadenses começaram a passar muito mais tempo em suas residências, resultando em um aumento significativo na demanda por imóveis. Os compradores buscavam aproveitar a baixa nos juros e os preços relativamente acessíveis. Essa demanda crescente por imóveis resultou em uma grande escassez de moradia no Canadá, onde muitas corretoras não conseguem suprir a demanda por novas residências, tampouco o mercado imobiliário já saturado. Foi então que o mercado imobiliário canadense se tornou absurdamente inacessível, com os preços subindo 50% em apenas 2 anos, entre 2020 e 2022. O aumento da hipoteca canadense foi de mais de 900 dólares, enquanto isso, a renda familiar média dos canadenses tem ficado muito aquém dos preços da habitação. Os dados mais recentes indicam que a renda familiar média cresceu 9,8% de 2015 a 2020. Segundo estimativas da Mortgage and Housing Corporation, se as taxas anuais de novas construções continuarem até 2030, o estoque de moradias do país deve aumentar em 2,3 milhões. No entanto, para atender à demanda necessária para o aumento da população do país, esse número precisaria ser de 3,5 milhões. Assim, o preço dos imóveis canadenses pode ficar ainda mais elevado. Se compararmos com o mercado do país vizinho, os Estados Unidos, que estão entre os países com habitações mais caras e possuem uma população 9 vezes maior, as casas no Canadá estão em média 40% mais caras. Para tentar frear esse aumento, em 2023 entrou em vigor uma lei no país que proíbe a compra de casa por estrangeiros. A proibição está prevista para durar 2 anos e afeta todos aqueles que não sejam cidadãos canadenses ou residentes permanentes. Qualquer violação nesse sentido pode acarretar em uma multa de 10 mil dólares canadenses, cerca de 40 mil reais. Segundo o G1, antes de a proibição entrar em vigor, o governo canadense anunciou algumas exceções à proibição, incluindo estudantes internacionais que estejam no país há pelo menos 5 anos, solicitantes de refúgio e pessoas com permissão temporária de trabalho. Apesar das críticas, ainda não se sabe qual será o efeito da medida no mercado imobiliário canadense. O fato é que foi uma medida desesperada em um país onde, em meados de 2022, o preço médio das casas era de mais de 777 mil dólares canadenses, mais de 11 vezes a renda familiar média anual, já descontados os impostos. Em um comunicado, o ministro da Habitação, Ahmed Hussen, afirmou que a proibição visa desestimular compradores a verem as casas como commodities, em vez de um lugar para viver e criar uma família.
Com esta legislação, estamos agindo para garantir que as moradias sejam de propriedade dos canadenses para o benefício de todos que vivem neste país, disse Hussen. Esses números colocam o mercado imobiliário do Canadá como um dos mais inacessíveis do mundo, superando Nova Zelândia, Estados Unidos e Reino Unido, segundo um índice calculado pela plataforma Statista que relaciona preços da moradia e renda. Além disso, dentre os países do G7, grupo que compõe as nações mais industrializadas do mundo, o Canadá tem a maior desigualdade entre renda dos cidadãos e preços de imóveis. Além da crise do setor imobiliário, que tem transformado as residências em commodities, há outro serviço que também se encaixa nessa definição e que tem estado no centro da crise econômica canadense. Mas você sabe o que são commodities? Em economia, commodity ou mercadoria é um termo que corresponde a produtos básicos globais não industrializados, ou seja, matérias-primas que não se diferem independentemente de quem as produziu ou de sua origem, sendo seu preço uniformemente determinado pela oferta e procura internacional. De fato, casas deveriam ser algo básico para qualquer ser humano, mas o Canadá tem levado como moeda de troca. O outro serviço é algo ainda maior que assola o território canadense: a crise do petróleo. Alberta, província canadense, é e foi por muitos anos a maior responsável pelo abastecimento de petróleo do Canadá. Entre 1999 e 2013, cerca de 200 bilhões de dólares foram investidos no setor petrolífero de Alberta. E apenas em 2013, o número anual de investimentos alcançou 32 bilhões de dólares, de acordo com o site Opera Mundi. Ficando atrás apenas de Venezuela e Arábia Saudita, o território contém a terceira maior reserva de petróleo do mundo em forma de areias betuminosas, um tipo de depósito de petróleo não convencional, onde a matéria fica presa ao solo. Os elevados preços do petróleo durante esse tempo provocaram uma explosão de investimentos para desenvolver as jazidas. Hoje, a exportação de recursos naturais, gás e petróleo representa 18% do PIB do país. Após uma onda de imigrantes atraídos pela bonança em Alberta, desde garçons a operários da construção, passando por engenheiros e outros profissionais de elevadas qualificações, o país enfrenta hoje uma crise na mão de obra qualificada. Como consequência, isso tem limitado cada vez mais a produção e, consequentemente, as exportações do país. Para se ter uma ideia, 1 a cada 3 empresas do país sofreu com falta de trabalhadores no ano de 2021. Para tentar contornar isso, as empresas começaram a criar estratégias para atrair trabalhadores, como salários mais altos e pouca exigência de experiência na área, mas os resultados não têm sido de grande ajuda. Apesar das tentativas de manter os trabalhadores ativos, o mercado de trabalho do Canadá atualmente ainda dispõe de mais de 1 milhão de vagas abertas para emprego no setor industrial. Alberta, que está no centro dessa problemática, perdeu em 2016 um total de 35 mil vagas, um resultado direto da queda dos preços do petróleo no último ano. O preço do barril agora é em torno de $30, 70% a menos que em meados de 2014 põe fim à bonança da província. Segundo o órgão público de estatística do Canadá, a taxa de desemprego, que no final de 2014 era de 4,5%, passou para 7,5% e alcançou assim o nível mais alto em 20 anos, e essa crescente falta de mão de obra tende a piorar atualmente. A taxa de natalidade baixa contribui para a escassez de trabalhadores no país e o fluxo de imigrantes não está conseguindo suprir essa demanda. As estimativas indicam que aproximadamente 23% da população do país terá uma idade superior a 65 anos até 2024, ou seja, quase um quarto da população não estará mais apta a trabalhar. Aproximadamente 45 mil canadenses por ano imigram para os Estados Unidos, enquanto apenas 9 mil americanos imigram para o Canadá por ano. Apesar de haver uma relação comercial benéfica entre Canadá e Estados Unidos, com um saldo de exportação de mercadorias do Canadá ultrapassando 270 bilhões de dólares, ela prejudica a nação quando perde seus trabalhadores para outro país. Além disso, cerca de 71% das exportações do mercado de matérias-primas canadense estão diretamente ligadas aos Estados Unidos. Isso pode se tornar um problema caso os Estados Unidos entrem em uma nova recessão e aumentem novamente os impostos sobre as importações. Essa dependência do Canadá com o país vizinho é um fator constante no bolso das empresas.
Durante a crise sanitária, as empresas canadenses puderam ter um vislumbre disso quando suas exportações caíram consideravelmente devido às restrições que os Estados Unidos impuseram sobre as importações canadenses. Isso levou a economia do país a uma profunda recessão, com a nação canadense tendo uma queda de 5,4% de seu produto interno bruto no ano de 2020. A verdade é que uma economia baseada em commodities será sempre instável, como podemos observar historicamente, pois depende da exportação desses produtos, sofrendo com as oscilações de preço. A transição da utilização de combustíveis fósseis para fontes de energia não poluentes, que vem sendo adotada por alguns países visando cumprir metas de redução de emissão de carbono, representa uma situação que, principalmente a longo prazo, pode prejudicar ainda mais a economia canadense, dado que o valor do barril de petróleo vem caindo constantemente em meio a essas novas exigências. Isso está levantando preocupações do Banco Canadense que, diante das tensões na Europa e no Oriente Médio, as quais podem impactar negativamente as exportações canadenses, vem estimando novas situações não tão animadoras. Situações como guerras podem influenciar significativamente as exportações dos países. Um bom exemplo disso é que logo após o início do conflito entre Ucrânia e Rússia, o preço do barril de petróleo chegou a $130, mas no final do ano o mesmo já estava em apenas $83. Com tudo isso, e caso o setor imobiliário esteja condicionado a uma nova onda de juros altos, é bem provável que uma nova recessão se inicie no Canadá, onde podemos especular, segundo estatísticas, que o país enfrentará uma desaceleração econômica em 2023. Entretanto, o cenário não se resume apenas a perdas. Assim como outros países exportadores de commodities, o Canadá tem se aproveitado muito das sanções comerciais à Rússia após a invasão da mesma na Ucrânia. Ao isolar os russos, abriram-se grandes oportunidades para outros países aumentarem as suas exportações, especialmente de petróleo. Desde o início da invasão da Ucrânia em fevereiro de 2022, as exportações do Canadá aumentaram cerca de $6 bilhões por mês, o que evidencia como esse conflito ajudou a impulsionar o comércio canadense. Caso o bloqueio comercial da Rússia permaneça nos próximos anos, essa situação pode fazer com que o Canadá solidifique ainda mais a sua posição como um dos maiores exportadores de commodities da atualidade. Se uma independência maior dos Estados Unidos fosse alcançada, o país se manteria mais estável. Em relação à imigração, ela tem se tornado cada vez mais atrativa. Segundo a BBC, em 2022, milhares de pessoas foram atraídas pela reputação do país de ajudar fugitivos de guerras e outros conflitos. Os imigrantes acreditam que o Canadá é mais receptivo a eles, muito mais do que os Estados Unidos, por exemplo. No mesmo ano, cerca de 40 mil imigrantes cruzaram a fronteira a pé para o país. Os migrantes vêm do Haiti e de países latino-americanos como a Venezuela e a Colômbia, ou até mesmo do Afeganistão. Todos tentavam escapar de conflitos internos. Ao mesmo tempo, o governo Biden renovou certas políticas da pandemia da era de Donald Trump, como o bloqueio à entrada por terra de parte dos migrantes na fronteira entre o México e os Estados Unidos. Já o Canadá se mostra aberto a esses refugiados, mesmo que a entrada ilegal por terra não signifique uma estadia no país, o tratamento das autoridades é infinitamente diferente, fazendo o país ser enxergado como um refúgio seguro. No entanto, o excesso de imigrantes é uma das causas do porquê as pessoas têm saído do Canadá. Não há abrigos ou residências suficientes, como já foi trazido neste vídeo. Os migrantes enfrentam um atraso cada vez maior nos pedidos de refúgio, que aumentaram de 56,3 mil em janeiro de 2022 para quase 71 mil em dezembro, um crescimento de 26%, segundo a BBC. Em janeiro, a Agência de Proteção de Fronteiras dos Estados Unidos deteve 367 pessoas tentando cruzar do norte para o sul, número maior do que todos os cruzamentos dos últimos 12 anos somados. Acredita-se que algumas pessoas voltaram levadas pela frustração por não conseguirem encontrar emprego no Canadá ou para retornar à família, segundo pessoas que trabalham com solicitantes de asilo em Montreal. Apesar de tudo isso, o Canadá ainda se mostra um lugar mais convidativo para muitas pessoas que não se sentem bem-vindas nos Estados Unidos ou em países da Europa. Mas e você? Já teve o sonho de viver no Canadá? O que você acha das novas iniciativas do governo canadense?
Deixe sua resposta aqui nos comentários. Não esqueça de curtir e compartilhar com quem você acha que vai gostar. Eu te espero por aqui. Até mais!